Ok. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e que o amor de Jesus desde já possa nos envolver e que sintamos assim a sua paz e que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos aqui da espiritualidade que se faz presente, dos nossos benfeitores, que a gente possa receber a semente de vida, de renovação, que o Evangelho sempre representa em nossos corações, em nossos caminhos. Que todos possamos, unidos nesse mesmo ideal, nos aquecer, nos inspirar, nos fortalecer para a caminhada que compete a cada um de nós, vivendo, levando a mensagem de Jesus adiante, sobretudo através dos nossos gestos e da nossa ação. Então, que possamos abrir os nossos ouvidos internos e possamos estar atentos à reflexão de hoje, para que essa mensagem possa ser sentida pelo nosso coração, proferida pela nossa boca e vivida por nós, todos os dias. Então vamos dar início ao estudo de hoje e que assim seja. Bom, o estudo de hoje é do capítulo 7, que é aquele ensinamento, aquela orientação de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E esse capítulo, ele fala sobre o que se deve entender por pobres de espírito. Porque eu quero até lembrar que há um texto do Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, que o Antigo Testamento, que era a base cultural e moral da época, inclusive foi usado, Jesus também se aproveitou para trazer a sua mensagem. E aí lá no Antigo Testamento, no livro Eclesiastes, que é o livro de Salomão, logo no comecinho, Salomão começa dizendo que tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, mas que tudo se resume a vaidades. Então, ele falava, naquele tempo, dos malefícios da vaidade, que ainda hoje, ou principalmente hoje, num tempo de tanta ostentação, onde o ter é mais valorizado do que o ser, então como é importante esse ensinamento. E aí, então, o livro de Salomão, logo no comecinho, ele começa falando sobre os perigos da vaidade. A vaidade que é, na verdade, a contradição da virtude da humildade. E aí vem, então, a primeira orientação de Jesus, o Sermão da Montanha. Na verdade, também quero fazer uma outra observação, que a vida de Jesus por si só é um ensinamento, E o primeiro de todos os ensinamentos começou no nascimento de Jesus, onde ele nasceu em uma manjedoura. Então, assim, o berço de todas as virtudes cristãs é a humildade. O berço de todas as virtudes. E Jesus, com seu primeiro ensinamento, nos deu o ensinamento da humildade. Então, a manjedoura das virtudes cristãs é a humildade. E é interessante que esse foi o primeiro ensinamento de Jesus. E aí, anos depois, no Sermão do Monte, Jesus, quando ele abriu um leque de orientações para a gente, ele começou também com bem-aventurados pobres de espíritos, pois dele é o reino dos céus. Então, os pobres de espírito, na verdade, são aqueles humildes, são aqueles que possuem a porta de entrada, A primeira orientação de Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus, e que fala da humildade. E é interessante a gente pensar, assim, que foram várias orientações de Jesus. A primeira delas falava sobre a humildade. E há uma estrutura em tudo, seja na criação do mundo, quando Deus criou ele primeiro criou o sol para criar as árvores, porque a árvore vai depender do sol para poder continuar e crescer. Então, olha a organização que há
nisso, né, a toda uma estrutura. Ele primeiro criou as águas para depois criar os peixes. Então, há essa organização na criação, há essa organização nos ensinamentos de Jesus. O primeiro de todos os ensinamentos, a primeira de todas as orientações que estão lá no capítulo de Mateus, né, capítulo 5, se não me engano, que essas orientações de Jesus para nós, a primeira de todas é bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, por quê? O pobre de espírito é aquele que possui a humildade, é aquele humilde. E aí, a segunda orientação fala, bem-aventurado aqueles que choram, pois deles será o reino dos céus. Então, quer dizer o que? Bem-aventurado aqueles que são resignados. Porque para você ser resignado, você tem que ter a primeira orientação, você tem que ser humilde. Porque se você não for humilde, você não vai conseguir ser resignado. E aí vem o terceiro ensinamento, que fala bem-aventurados mansos. Porque para você ser manso, você tem que ser resignado. Para você ser resignado, você tem que ser humilde. E aí vem o quarto ensinamento, bem-aventurados justos. Porque para você ser justo de verdade, você tem que ser manso. Para ser manso de verdade e conseguir essa característica, você tem que ser resignado. Para ser resignado, você tem que ser humilde. E aí vem a quinta, bem-aventurados misericordiosos, porque para ser misericordioso de verdade, você tem que ser justo. Para conseguir ser justo de verdade, você tem que ser manso, que tem que ser resignado, que tem que ser humilde. E aí vem o sexto ensinamento, a sexta orientação, que bem-aventurados aqueles que têm a pureza de coração. Só que para você ter essa pureza de coração, você tem que ser misericordioso, que tem que ser justo, tem que ser manso, tem que ser resignado, tem que ser humilde. E aí, então, conseguindo todas essas 6 características, que vem a sétima orientação, que é bem-aventurados os pacificadores. Porque só quem for humilde, resignado, manso, justo, misericordioso e com pureza do coração, que vai conseguir realmente ser pacificador, né? E aí lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11, fala que sem humildade nós apenas ostentamos qualidades que não são nossas. Olha que forte. Mas então, voltando à primeira das orientações, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E o que quer dizer, então, por pobres de espíritos? Aí eles também não são, porque muita gente considera, né, é um pobre de espírito, aquele que de repente é uma pobreza cultural, uma pobreza financeira, pobreza de inteligência. Então, não são estes os pobres de espíritos a quem Jesus se refere. Pobres de espírito são os humildes, os ricos em qualidades morais. E aí você pode ser humilde, rico em qualidade moral, tendo pouca cultura, pouca inteligência, pouca condição financeira. Dizer pouca inteligência, estou usando os adjetivos que foi usado aqui, nesse passado, nesse slide. Então, o humilde, as principais características, né? O humilde, ele não se julga superior. Ele sabe que ele é uma criação divina, mas ele não se julga mais do que ninguém. Ele conhece a ele mesmo, ele se entende e ele sabe que ele não é mais, mesmo que ele tenha, às vezes, um conhecimento que o outro não tem, em momento nenhum passa pela cabeça dele sentir mais do que o outro. Ele não se julga superior. Ele não alimenta vaidades e grandezas. Ele não quer ser mais, não quer ostentar mais ou parecer mais do que ninguém. Ele é sensível aos ensinamentos espirituais. Ele sente dentro dele essa necessidade, essa conexão com Deus e com os ensinamentos, com os valores morais. Essas são características de uma pessoa verdadeiramente humilde. E ele é submisso às leis de Deus. Sem precisar de ensinamento, sem precisar de imposição dentro dele, ele sabe da existência de Deus e ele é submisso. Essas são características da humildade. E o significado moral da humildade é a submissão a Deus. Ele entende que ele faz parte da criação divina, que acima dele existe um Criador, alguém
tão grande, tão inteligente, tão soberano, ele sabe que então ele é submisso, ele sabe que ele apenas faz parte dessa criação. Normalmente respeita também as criaturas divinas. E isso aproxima a criatura de Deus. E facilita a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. Porque muitas vezes quem não aceita a existência divina, não aceita o significado, não o significado, mas a presença de Deus, a existência de Deus, porque às vezes eles querem provas, o orgulho dele não deixa ele acreditar em algo, e ele se sente mais inteligente do que aquele que de repente acredita. Ele sente como se fosse, né, uma pessoa mais sem cultura. Então, essa é a falta de humildade. Porém, a humildade verdadeira facilita a aceitação natural do mundo espiritual e da existência divina. Com isso, faculta a entrada nos reinos dos céus. E aí, o orgulhoso, né, alguma das características do orgulhoso é que ele possui um autoconceito de si próprio. Ele se sente muito esperto, muito inteligente, muito bonito, muito, seja lá qual adjetivo vier depois do muito, mas ele se sente muito, porque ele possui um autoconceito de si próprio. E aí, com isso, ele acredita ser superior a tudo, ou ser superior a todos, ou a quase todos, assim, a prepotência se torna muito maior, que essa é uma característica do orgulhoso, né? O orgulho, ele é o filho do egoísmo, né? Que é aquele de pensar em si. Então, o egoísmo, ele tem vários filhos, mas, assim, o orgulho é o primeiro deles. E aí, a desilusão que causa com orgulho, por exemplo, só fazendo um adendum aqui, às vezes a gente se desilude com alguma coisa, e essa desilusão, ela é a visita da verdade na nossa vida. É a verdade batendo a porta e escancarando uma realidade para nós. E aí, muitas vezes, quando nós sofremos uma decepção, a gente tem a tendência a lamentar, a chorar, né, a nos enclausurar, assim, sendo que, na verdade, e aí a gente lamenta, sendo que, na verdade, nós lamentamos porque nós desconhecemos que a desilusão é a visita da verdade e, portanto, a gente deveria agradecer por isso. A gente deveria agradecer, né, ao desiludirmos, ter a capacidade de louvar e agradecer a Deus e a espiritualidade por termos acordado. Mas, enfim, quando nos desiludimos, em geral, nós choramos. Mas aí são as desilusões, as dores, as frustrações que a gente vive na vida, né, na busca por manter essa realidade imaginária, nossa, que vão aos poucos despertando o nosso coração e a mente, a nossa mente, para uma busca para busca de algo diferente. Então, assim, lembrando aqui, né, do orgulho é o filho do egoísmo, mas a vaidade é a filha primogênita do orgulho. E a vaidade tem vários irmãos. A vaidade, ela tem a inveja, o ciúme, a cobiça, a ambição, tudo são filhos do orgulho. E a vaidade é a primeira delas. Então, quanto a gente se perde, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala sobre os tormentos voluntários. Aquilo que a gente faz, né? Que muitas vezes nós mesmos causamos. E lá fala que a vaidade, né? A que tormentos não se submete um indivíduo que alimenta a vaidade? Que, por sua vez, alimenta a inveja, que, por sua vez, alimenta a cobiça. Então, assim, nós mesmos alimentamos isso, né? E vendo que sempre alguém, quando a gente vê que alguém parece superar uma característica que a gente acha que a gente tem, muitas vezes a gente fica aflito, angustiado, né? Quando nós temos dentro de nós, quando nós sentimos essa angústia, essa aflição, esses sentimentos normalmente eles estão relacionados ao excesso de vaidade dentro de nós. Então, quando nós percebemos em nós esse sentimento, é hora de olharmos para dentro de nós e revermos a nossa posição, porque é um tormento voluntário, porque nós estamos alimentando mais a vaidade do que a humildade. Então,
A características do orgulhoso é que acredita ser superior a tudo. Ele concentra o seu olhar sobre si mesmo. Ele considera as coisas divinas indignas de sua atenção. E muitas vezes ele não acredita, inclusive, na existência de Deus. E aí ele quer provas, porque o orgulho dele não deixa ele acreditar no que é a base do que está na natureza do ser humano, que é acreditar na existência de Deus, desde os primórdios da humanidade, né? Se a gente vai em todas as tribos indígenas, em todas as populações já existentes, sempre existia um culto a um Deus, ou seja, já faz parte da humanidade saber da existência de Deus. Porém, o orgulhoso, ele não acredita, ele quer provas. E aí, como não se prova a existência de Deus, ele não acredita, porque como Deus é tão grande assim que ele não pode se provar, né? Então, ela considera indigna a existência de Deus. E o significado moral do orgulho é a revolta contra Deus. E isso afasta o homem de Deus, porque ele vai querer cada vez mais, ele vai se afastar da criação divina, se concentrar mais no que ele acredita, no seu ego, no seu eu, e com isso afasta de Deus. E impede a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. Também impede a entrada no reino dos céus. Então, assim, o quanto o orgulho nos afasta, porque aquele que é o contrário do orgulho seria então a humildade. Aquele que é humilde realmente, ele conquista essa entrada no reino dos céus, ele se aproxima das virtudes. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Aquele que é realmente humilde, ele consegue, naquelas orientações de Jesus lá, né? Primeiro vem a humildade, porque quando se é humilde, ele consegue adquirir as outras virtudes também, adquirir de forma verdadeira. E aí, o que devemos entender por reino dos céus? Bom, reino dos céus é um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e humildade. Essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores. E aí, deixa eu até voltar aqui. O que seria, então, o que a gente deve entender por reino, né, por pobres de espírito, desculpa. O que a gente deve entender por pobres de espírito? Então, na verdade, o orgulhoso, ele não reconhece que ele precisa mudar, que ele deve estar aberto a novos conhecimentos, ele não reconhece novas ideias, porque ele já está muito cheio de si mesmo. Esse é o orgulhoso. E quem já está muito cheio de si mesmo, ele não tem espaço para o que é novo, não tem espaço para experiências com Deus, não tem espaço para mais nada, ele já é cheio. E aí, o humilde, ele se esvazia. O humilde, ele se empobrece. É por isso que vem a expressão pobre de espírito, porque ele se empobrece da vaidade, ele se empobrece de ilusões, ele se empobrece de orgulho, se empobrece de exigências, de situações imaginárias, se empobrece da vaidade. Se empobrece a fim de se fazer novo, de se fazer vivo. E olha que contraste, ele se empobrece a fim de se fazer rico, né? Então, daí a importância da humildade. Ela é a mãe de todas as virtudes, ela é a base que cada um de nós deve buscar no nosso coração, né? Deve buscar para a gente cultivar dentro de nós, no nosso dia a dia. Então, essa é a base principal que nós devemos ter e seguir na nossa vida. E a entrada nos reinos dos céus tem uma condição. A ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, para que a gente se aproxime de Jesus, para que a gente consiga nos aproximar de ser pessoas realmente humildes, a gente deve ter a humildade de espírito, reconhecer que nós não somos mais do que ninguém, melhores do que ninguém,
né? E conceder essa simplicidade dentro de nós. Por exemplo, um exemplo do orgulhoso, no momento de caridade, muitos deles pensam assim: nossa, eu vou doar porque eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Então, assim, ele concentra nele, sendo que, na verdade, muitas vezes uma pessoa realmente humilde, se ela tem a oportunidade de doar algo, doar o tempo, doar amor, doar o que seja, o que for, se ela tem essa oportunidade, ela se sente grata por poder doar alguma coisa, por poder doar seu tempo, por poder ajudar alguém. Porque quantas vezes, então assim, a oportunidade de servir é motivo de gratidão, não motivo de orgulho de achar, nossa, eu sou muito bom, eu vou doar 100 aqui para o macarrão nos domingos, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Mas assim, não se sente bem pela quantidade ou porque, nossa, eu estou ajudando os pobres. Não é esse sentimento de orgulho, pelo contrário, é um sentimento de gratidão por poder servir. Porque no fundo ele entende que hoje ele está servindo, mas lá na frente pode ser que ele esteja necessitado de alguém ajudá-lo, né? Que ele esteja necessitado dessa ajuda. Então, são características que Jesus espera de nós, que nós devemos desenvolver em nós para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Hoje foi bem curtinha, eu vou aqui já parar, porque essa passagem do Evangelho, que é bem curtinha mesmo, ela tem dá um espaço para a gente poder dialogar bastante, para a gente poder conversar bastante, porque são muitos exemplos que podem vir, né, que podem ter vindo de vocês. Então, gostaria de abrir o espaço aqui para quem quiser falar, quem quiser nos acrescentar com um exemplo, com, né, com uma reflexão, com uma mensagem, enfim, quem puder acrescentar nessa mensagem de hoje, nessa parte do evangelho de hoje, que seria bem-aventurados os pobres de espírito. Então, eu gostaria de abrir para vocês, para que a gente possa dialogar e falar um pouquinho mais sobre isso. Abre o microfone. Eu queria dizer que foi uma alegria imensa abrir essa tela e ver que você estava falando. Saudade de você, e principalmente da maneira que você nos coloca o Evangelho de Jesus. Nossa, é uma coisa assim que me encanta muito e me traz, assim, eu consigo entender bem. Parabéns, você foi, mais uma vez, muito, né? E quanto aprendizado no dia de hoje, né? Porque que seremos nós sem a humildade, né, Luísa? Né? Então, me ajuda aí, Vera, não fica falando da palestra, não. Me ajude a conseguir desenvolver em mim essa... Eu acho que a humildade, ela nos incita ao amor, né? Eu acho realmente isso. Quando você é uma pessoa humilde, você também é uma pessoa que ama muito, sabe? Eu acho que isso é muito bom. A humildade faz a gente ser levado ao amor. Eu acho isso fantástico, né? Desenvolve a misericórdia, desenvolve a solidariedade, a compaixão A pelo compaixão. próximo, né? A reconhecer no próximo E que são de nós características mesmos. do amor, né? E o maior exemplo de humildade foi Jesus, né? Para nós. Né? Por isso que nós o temos como modelo e guia, né? Às vezes eu fico pensando se as virtudes da gente é um pacote, né? Eu acho que em boa parte do tempo a gente tem algumas características, algumas virtudes, né? Que são positivas, são boas, né? São assim que a gente temos conosco. Mas ao longo do tempo, eu acho que a gente vai preenchendo, né? Esse pacote aí, né? Vai cada vez mais até que um dia a gente possa realmente fechar tudo, né? Ter todas as virtudes. Que, por exemplo, digamos que a gente tem
tem amor, tem compaixão, tem humildade, tem uma série de coisas, mas tem um descontrole quanto à comida, tá? Só como exemplo. Então, ainda não está pronto, não está o pacote fechado, né? E a gente nota que Jesus estava sempre colocando para a gente assim, lá na frente, não era agora. Então, é na vida futura. Ele sempre estava falando nesse sentido. E é um belo aprendizado para a gente de estar exercitando cada um dos valores que a gente deve ter, ou precisa ter, ou gostaria de ter, né? E aí a gente vai conquistando cada um. Eu lembro que uma vez a velhinha comentou, eu não me esqueci mais, né? Ela fala que a gente vem normalmente para cada encarnação, a gente vem trabalhar uma deficiência da gente. Então, se a gente consegue trabalhar outras, está no lucro, né? Mas se não, a gente passo a passo. Até nisso, né? A gente é alvo da misericórdia divina. Então, passo a passo. Agora eu tenho que trabalhar a humildade. Vou ter que ter, como você falou lá, hoje eu estou sendo servido, amanhã eu tenho que servir, né? Então, É, é exatamente assim. E é acreditar, é uma das provas da gente acreditar na reencarnação, nas vidas sucessivas, é isso. É a gente saber que hoje a gente está numa posição, mas amanhã nós poderemos estar numa posição diferente. Por isso que defender tantas causas, né? O mundo hoje em dia gritando, tantas diferenças, tantos preconceitos, tanta coisa, é mais do que a nossa obrigação nós vestirmos a camisa e gritarmos por um mundo melhor. Porque se a gente acredita em vidas sucessivas, amanhã nós estaremos nesse mundo. Então, que contribuição nós demos para essa melhora, né, do mundo, da humanidade, dessa quebra de preconceitos e nesse ajudar e servir, né? Então, hoje a gente está ajudando, mas pode ser que amanhã a gente necessite, né? Nesse exemplo de humildade, Luiz, você estava falando, eu quis interromper só porque eu lembrei muito de Sócrates, que foi um exemplo que viveu muito antes de Jesus, né, 450 anos antes de Jesus, e ele foi um exemplo de humildade. Ele não se sentia, ele era muito inteligente, e aí ele foi até indicado por muitas pessoas como o homem mais inteligente da sua época. Então, houve não foi uma pesquisa popular, mas houve uma enquete, né? O imperador, o governador, não sei da época, ele queria dar uma premiação para aquela pessoa que fosse a mais inteligente. E aí Sócrates foi apontado. E ele, com muita humildade, ele diria: imagina, eu não sei, eu não sou de nada. Tipo assim, o que eu sei é que tem muita coisa que eu não sei. Então, essa humildade também vem nesse exemplo, porque assim, às vezes o orgulhoso pensa que assim, eu sei, eu posso, eu tenho, né, eu sou. Mas o humilde, ele sabe que tem muita coisa ainda que ele não tem, que ele não é, que ele não sabe, que ele não conhece. Então, pelo menos ter noção um pouquinho do quanto nós ainda temos para aprender já é um grande passo para a nossa humildade. E aí foi interessante que Sócrates foi condenado à morte, né, por um crime que ele não cometeu. E quando ele estava na prisão, a esposa dele foi visitá-lo, ele já estava condenado, e ela foi lá aos prantos, dizendo: Sócrates, você foi condenado por um crime onde você não é culpado. E aí ele também, olha que forma diferente, ele de humildade, né? Porque com muita humildade também, ele agradeceu. Ele disse: que bom, porque pior seria se eu fosse culpado por isso que eu estou sendo condenado. Então, olha que humildade é você reconhecer num momento de injustiça, num momento onde, né, onde você está sendo acusado, num momento onde uma situação injusta mesmo, onde que normalmente a gente tem a tendência a nos rebelar, nos indignar. Olha que humildade que é esse exemplo de Sócrates, de pensar bem e agradecer por aquilo que está acontecendo injustamente, porque pior seria se todos que o acusassem tivessem razão. Então, assim, embora não seja o nosso conceito principal quando se fala em humildade, mas é um exemplo também que cabe aqui, né, ser citado. Eu gostaria de fazer uma
observação que, quando a gente, né, começou a falar dessa parte da humildade, do orgulhoso, vem assim muito na minha cabeça o perdão, né? Você deixar o seu orgulho de lado e admitir quando você tá errado e aprender a perdoar. E mesmo você não estando errado, você é a parte certa da pessoa, mas você tem humildade suficiente de entender que o outro erra. E você perdoar, praticar o perdão, né? E é aquilo, sem perdão não há salvação. Então, eu acho também uma parte muito importante de ser humilde, de ser orgulhoso, é praticar o perdão. Todos os dias a gente tem que praticar o perdão, né? E isso tá martelando aqui na minha cabeça enquanto você tá falando, e que você deu o exemplo, né, de Sócrates, como ele foi preso justamente, e ele mesmo assim falou, tudo bem, mas eu sei que eu sou inocente, é aquilo quando Jesus estava na cruz também, que ele falou, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, alguma coisa parecida, mas mesmo assim ele perdoou a pessoa que estava crucificando ele, né? E isso também é um exemplo gigantesco de ser humilde e deixar o seu orgulho de lado. E isso é o que está mais martelando aqui na minha cabeça nesse momento. Mas é verdade, só tem capacidade, só consegue perdoar aquele que tem humildade, né? Assim, a pessoa muito orgulhosa, ele não perdoa, tipo assim, ele se sente mais com o centro da razão, né? Então é mais difícil. Você falando do perdão, me lembrou de uma passagem agora acho que foi Bezerra de Menezes, não tenho certeza, me corrijam aí se estiver errada, quem souber dessa passagem, onde que isso já no plano espiritual, ele contando essa história, de que uma pessoa foi parada por um policial e foi multada injustamente também. E aí essa pessoa ficou muito revoltada, ficou indignada com esse policial e achando absurdo. E aí o Bezerra recomendou, falou assim, perdoe. Aconteceu esse engano, ele te viu de uma forma que achou que você tivesse errado, aconteceu esse engano, mas perdoe. E aí ele falou, tipo assim, que absurdo perdoar sendo que eu tô certo, imagina como? E meio que perguntou para o Bezerra de Menezes, né, o que ele achava, por que ele achava isso, se achava isso foi uma outra pessoa. E aí ele perguntou para o Bezerra o que ele achava disso tudo. E Bezerra, então, sabiamente disse, falou assim, olha, se você não quiser perdoar, não perdoe. Desde que você saiba, dentro de você, que você jamais cometerá uma injustiça com alguém. E aí, para mim, quando eu ouvi essa história, eu não esqueci mais, porque eu pensei assim, nossa senhora, como é que eu sei que eu não vou fazer, né? Que garantia, quem dera eu, se eu soubesse dentro de mim que eu jamais seria injusta com alguém. Só que às vezes, sem querer, a gente acaba cometendo injustiças ou pensando algo errado, ou através de supostas evidências que nos cercam, a gente é levado a pensar algo que não é verdade. Então, assim, só para completar o que você falou do perdão aí, quem somos nós para não perdoar alguém? Só se nós fôssemos pessoas que realmente jamais ofendesse, jamais magoasse, jamais tivesse qualquer cometesse jamais nenhum erro, que a gente poderia ter o direito dentro de nós de poder dizer, não, eu não vou perdoar o outro. Então, assim, quem somos nós, né? Mas muito bem observado, Thaís. Muito o perdão bem falado. é bem ligado à humildade. Muito bem falado, obrigada, Luísa. Luísa, bom, todos vocês, né, falando aqui, e pela mesma opinião, né, o Evangelho, toda vez que estudado, ele realmente é algo para se refletir, para que possamos um dia aplicar. E é bem interessante que toda vez que nós estudamos o Evangelho aqui, pelo menos né, ao meu ver, ele se liga ao estudo de 5:30, né, do Livro dos Espíritos. E teve uma pergunta que nós estudamos hoje, que foi a 192, eu até abri aqui para relembrar, que Kardec pergunta, né, aos espíritos: pode-se desde essa vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Ou seja, se eu for muito bem agora nessa vida, né, tirar tudo nota A, só 10, será que eu posso, né, deixar de vir e tô lá, virei espírito puro?
E eu achei, só o começo da resposta dos espíritos foi tão fantástico e me fez refletir tanto, que eu ainda estou refletindo, e agora mais, né, com as suas explicações, Lu. Aí os espíritos respondem, não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Aqui eu parei, qualidades que são desconhecidas. Isso ficou martelando tanto na minha cabeça, porque eu já passei várias vezes por essa pergunta e, né, eu acho que toda vez que a gente reestuda o livro, temos novas concepções. E uma qualidade aqui, claramente, que é desconhecida, não pelo nome e pelo que ela é. Pelo que ela é o que nós sabemos, porque temos os exemplos do Cristo. Mas é desconhecida por causa das nossas ações ainda tão inferiores. A qualidade da humildade. Né? Então, assim, eu não vou nem em Jesus. Você deu um exemplo de Sócrates, que foi maravilhoso. A história dele é muito, muito, muito bonita. Então, eu vou trazer um pouco mais para cá, para os nossos tempos atuais, não tão atuais, mas mais atuais. O Chico. Quantas histórias que eu, né, sabendo que ele estava no mundo de provas e expiações, fazendo a sua missão, e sem comparar com Cristo, né, porque é o modelo mais perfeito que nós conhecemos, e que já vivia, né, não só ensinava, mas vivia intensamente tudo o que falava. Na verdade, o falar era só um extra para ele, né, as atitudes já dizia tudo. E aí eu lembro da história que aquela senhora que veio atrás dele várias vezes para ser atendida, ir no trabalho, ir na casa espírita, e nunca conseguia encontrar ele. Quando o encontrou, estava tão irritada que ele deu uma bufetada. Aquilo é, assim, de um ensinamento tão grande, porque ele é um ser humano, era um ser humano encarnado, um espírito encarnado, e que sentia dor, né, de levar um tapa na cara. E aí ele ali, todo desconcertado, foi para o canto, começou a refletir, o que eu vou fazer? E Emmanuel simplesmente fala, vai lá, né, e atende. Mas como tirar esse sentimento, né? Dando o que você tem de melhor, a atenção, o amor, o carinho. A história é um pouco maior, estou resumindo, né, se vocês lembram. Mas quantos de nós teriam essas mesmas atitudes? Mesmo se viesse um mentor dizendo, vai lá, Suelen, faz. Entendeu? Então, assim, são essas pequenas coisas que, quando eu vi essa resposta dos espíritos, qualidades que nos são desconhecidas, são todas essas, né? Porque nós sabemos o que elas causam, quão boas elas são, temos grandes exemplos, digo do Cristo, né? E de tantos outros, mas o Cristo é o maior. Mas quantos de nós aqui, eu digo todos nós, né, no geral, conhece a fundo essas qualidades? Porque conhecer é vivê-las, né? Viver o perdão, viver a humildade, viver a benevolência, viver a compaixão. E a gente fala amor ao próximo, eu te amo, e começa a ficar coisas tão corriqueiras, e a gente começa a não compreender o sentido disso, que sim, ainda estamos longe. Mas aí até eu brinquei, o Mark, né, que é um senhor que estuda com a gente, um americano, ele falou assim, bom, vamos ver por dois lados. O primeiro é que sim, né, a gente está longe. O segundo é que, se a gente já está aqui, como nós agora, né, numa terça-feira à noite estudando, alguma coisa a gente já está fazendo certo. Nem que for pelo menos a teoria, né? A prática cada um sabe de si, mas... Então, são assim... Igual também falado a condição do reino dos céus, né? Tudo numa forma metafórica, né? A condição é prática, mas a reino dos céus, né? Numa forma metafórica, que é o estado, né, maior do espírito. E é tão simples quando a gente lê a humildade. Ah, é só isso? Ah, então acabou, desencarnei, tô lá. E aí, quando a gente compreende a complexidade disso, então, assim, vendo a história da vivência, né, do Cristo, que não é porque eu sou espírita, não, e nem cristã, é porque realmente, nem acho que talvez você não fosse, é de longe, assim, uma das, né, a mais bela de todas, pela vivência. E aí, vendo outros exemplos, Lu, você foi maravilhosa, dando exemplo de Sócrates,
e outros exemplos, a gente pensa assim, aí cada um tem que fazer uma pergunta, pessoal, quão longe eu estou da humildade entre todos esses exemplos? Quão longe eu estou? Ou quão perto eu estou, né? Depende do ponto de vista. Então, sim, é profundo, é qualidades que desconhecemos, não pela significado da palavra, mas pela prática. Por desconhecer mesmo, né? Então a gente nem sabe o que é. E eu citei Sócrates e Jesus, mas assim, a história, o livro lá, Paulo e Estevão, quantos exemplos existem nesse livro? Né, da Abigail, do irmão dela, quando ele estava lá sendo apedrejado, todo em carne, assim, não teve revolta, era um amor, era uma, enfim, uma calma, uma confiança, e algo tão grande, assim, em momento nenhum ele se rebelou, né, em momento nenhum se revoltou. Aquele livro, ele é dos livros mais bonitos que tem, e mostra muito isso. E o próprio Saulo, que virou Paulo, assim, como ele aprendeu, porque ele possuía tudo. Ele era desse exemplo que a gente está dando aqui, ele era desse exemplo orgulhoso, né? Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha beleza, ele tinha tudo. Só que ele não tinha essa paz que ele via nos cristãos, né? Dessas pessoas ali que estavam condenadas, estavam injustiçadas, estavam apedrejadas, e ainda assim, dentro deles, eles possuíam uma paz tão grande, uma calma tão grande, um amor tão grande a Jesus, assim, que eles se entregavam, e eles eram humildes também, de não. Vou usar o exemplo da Thaís aí, de perdoar aquele que estava fazendo mal, perdoar aquele que estava tentando matar, perdoar. Então, assim, a Thaís foi muito obrigada, Thaís, pela sua observação aí, porque o perdão realmente é uma dos grandes exemplos, deve ser a filha primogênita da humildade. Porque, assim, se você não tiver perdão, você não conseguiria passar por uma situação dessa. Se você não tiver humildade, você não conseguiria passar por uma situação dessa e perdoar aquele que te fez mal. Então, é preciso ter dentro de si um amor ao próximo muito grande, um perdão, né? A resignação, enfim, é preciso ter todas as orientações que Jesus disse, é preciso ser manso de espírito, é preciso entender numa justiça divina, né? Ser justo, ser humilde, ser manso, ser misericordioso para conseguir perdoar de verdade, igual a esses exemplos de Paulo. E a isso você está falando, né? Assim, será que nós já aprendemos a ser humildes? E eu estou lembrando aqui, nessas orientações de Jesus, aquele que eu fiquei lá mostrando, né? São 7 orientações, a humildade é a primeira. A gente só vai para a segunda quando a gente aprende a primeira. A gente só é realmente, entende, a resignação, nós só somos resignados realmente quando aprendemos a ser humildes. E aí só somos mansos quando aprendemos a ser resignados, que aprendemos a ser humildes. E eu vou poupar você de repetir todas as 7 orientações, mas enfim. Então, quando você perguntou, será que nós aprendemos a ser humildes? Eu ainda tenho muito o que aprender. Vivi situações na minha vida, eu acho interessante que as palestras, essa palestra caiu para mim assim, foi bem em cima da hora, a Carol que ia dar não pôde, então assim, eu não tive muito tempo de prepará-la, não tive nada, mas quando eu comecei a ler, sabe que vem aquele puxão de orelha, eu falei assim, nada acontece por acaso. Eu tinha que falar isso, porque essa parte onde eu falei da desilusão, a desilusão é a visita da verdade, eu já vivi, todos nós já vivemos desilusões na vida, mas houve uma desilusão que eu vivi na minha vida, se me desculpem todos aí de eu estar citando um momento pessoal, é só a título ilustrativo aqui, que eu acho que todos vocês devem ter também exemplos assim, que é aquele momento onde que a verdade bate realmente na nossa porta e vira um ponto de inflexão, que é aquela onde tem uma curva e de repente aquilo ali causa uma mudança na gente. E foi uma desilusão muito grande que eu tive, que me originou a olhar para dentro de mim, a buscar uma nova Luísa, a buscar, sabe, ao invés daqueles valores de ostentação, de ter ao invés do ser, eu poder começar a minha mudança. Então, assim, quantas vezes
algo que parece ruim para a gente, de repente vai desencadear algo bom, e para isso é preciso. Não estou falando que eu sou uma pessoa humilde, quem sou eu, né? Se eu dissesse aqui, nossa, mas eu sou humilde demais, todo mundo vai falar assim, aham. Essa já aprendeu a humildade, porque aquele que se considera realmente humilde é porque não é. Porque tô tipo Sócrates, né? Tipo assim, eu sei que eu nada sei, eu sei com certeza que eu ainda tenho muito a aprender. E quando a gente tem essa noção, eu acredito que esse é o primeiro passo, né? A gente ter a noção de que nós ainda somos muito pequenos e que, como a Suelen citou aí, será que nós estamos aprendendo a ser humildes? Sabe? Pelo menos aprendendo o quanto de nós tá, né? Quanto nós nos esforçamos diariamente para aceitarmos uma opinião que não é a nossa, para estendermos a mão para alguém, para amarmos alguém, porque amar quem concorda conosco, sorrir para quem concorda conosco é muito fácil. Agora, sorrir e aceitar aquele que é uma pedra no nosso caminho é mais difícil. Praticar o perdão, que a Thaís citou, né? Enfim, a gente tem muito ainda para aprender, lembrando que a humildade é a primeira das virtudes. E a gente ainda tem mais 6 para a gente poder ter a chave do reino dos céus. Então vamos lá, vamos treinar para a gente conseguir essa primeira, né? Eu acredito que quando você estava falando das 6, né? Bom, né? 7, né? Como é aquilo que o Luiz falou, como se fosse um pacote, né? O pacote é esse, se você quiser adquirir, você vai começar pelos passos, 1, 2, 3. E eu acredito que a humildade, né, ela seja colocada como o primeiro passo, porque se nós adquirimos ela em prática, né, na prática real, todas as outras são uma consequência. Simplesmente, todas as outras são uma consequência, né? Porque quando você tem humildade, você tem tudo, né? Você tem realmente o coração aberto. E você me falando, Lu, eu lembrando, né, que você falou de uma questão pessoal, tudo, e eu lembrando sobre uma palestra que eu assisti, eu acho que foi do Rossandro, e ele falava, as pessoas têm que compreender, acho que porque tem uma visão, né, também de psicólogo que ele é, acho que é, né, psicólogo, né, se eu não estiver errada, que ele fala, as pessoas também têm que compreender que humildade não é uma diminuição, porque muitas vezes as pessoas hesitam a compreender a humildade ou a praticá-la de uma forma porque acham que estão sendo colocados numa posição menor, enquanto que quando Cristo vem e diz que aí você será exaltado, e não exaltado aos olhos materiais, né, mas do espírito, né, porque isso não liberta o outro, isso te liberta, né, isso te liberta. Então, como eu disse, são coisas que parecem muito simples, mas ao mesmo tempo, para a nossa visão limitada, eu digo, né, ainda, né, e de orgulho, que é a palavra aqui, né, o contrário da humildade, é o que nos limita a compreender o verdadeiro sentido, né, que não é de se rebaixar, né, de se diminuir, né, não nesses olhos materiais, mas nos olhos espirituais, né, da elevação moral, é isso que eu queria, elevação moral. Não, e cabe lembrar aqui, Suelen, que você citou aí, muito bem citado, que muita gente confunde humildade com pouca renda financeira, com poucas condições financeiras. E fala assim, aquela pessoa é humilde. E de repente você vai conversar com a pessoa, é uma prepotência, sabe? É algo que você fala assim, tá longe da humildade. Então, humildade não significa pobreza. E muita gente usa isso como sinônimo, e o que é erradíssimo. Exatamente. Que a humildade é o empobrecimento do orgulho. Então, é essa a diferença, não o empobrecimento financeiro. Então, bem-aventurados pobres de espírito. Então, assim, a religião que prega que são os pobres que vão entrar no reino de Deus. Então, eles lucram com isso, mas enfim. Então, não são os pobres financeiros, são os pobres de orgulho, aqueles que substituíram esse orgulho por virtudes, né, que se empobreceram de vaidade, de inveja, de ambição, de ilusões, enfim. Então, muito bem observado aí.
É tão interessante que você falou isso sobre o significado da palavra, e até abri aqui o dicionário. Olha como nós, né, praticamos até a palavra errada, porque humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Etimologia e origem da palavra humildade está, aí fala no latim, né, que significa pouca elevação. Olha isso. Pouca elevação. Então, até o conhecer da palavra nós não conhecemos. Então, retiro o que eu disse sobre o conhecer da palavra. Bom, pelo menos, né, no geral, quando os espíritos dizem na resposta, não, vocês estão muito longe de saber certas coisas, assim, em relação, né? É isso, exatamente, Lu. Ah, aquela pessoa, né, numa posição social está inferior, entre aspas, né, numa questão material, do que outra, então ela é uma pessoa humilde. Não, né? Ela é de uma classe social inferior, né? Em questões financeiras. Moral, não sabemos, né? Até conhecer, né? Exatamente, exatamente. E existem pessoas ricas financeiramente que possuem humildade. Não é raro a gente ouvir pessoas comentando, por exemplo, que conhece alguém que é muito rico e que sai de chinelo nas ruas e que possui, sabe? Não é uma pessoa que ostenta. Se você não soubesse, você jamais diria que aquela pessoa é milionária. Isso aí eu sempre ouço vários exemplos, né? Pessoas citando isso. E eu lembro, inclusive, da Carol, vou citá-la aqui, né, de uma pessoa que ela conheceu, aí eu já não vou citar mais os nomes para não rastrear tanto, mas que ele morava numa casa muito grande, ele tinha muitas condições, e aí todos os finais de semana ele abria a casa para fosters, para crianças, para poderem nadar, para poderem brincar, então todo final de semana era uma forma que ele podia, que ele falava, tipo assim, uma forma que ele tinha de contribuir, não se sentir culpado por essa diferença tão grande. Então, ele tentava levar isso para todas as crianças, para todas as pessoas, ele ajudava bastante, sem sair distribuindo dinheiro ao próximo, aos pobres, mas assim, ajudando e levando uma qualidade. E aí, quando a Carol citava dessa pessoa, ela falava assim, Luísa, é de uma humildade ele tão grande. Então, assim, olha um exemplo de humildade com alguém muito rico, com alguém que se fazia, apesar de toda a sua, nossa, eu não vou dizer superioridade financeira, mas enfim, vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Eu não estou sabendo me expressar aqui, mas apesar disso tudo, ele conseguia se fazer simples, ele conseguia se colocar numa posição onde que ninguém que estava ao lado dele sentia que ele era mais ou menos do que ninguém. Entendeu? Então, assim, se igualar, se tornar simples. Isso também é um exemplo de humildade, porque normalmente as pessoas associam humildade, então, aos pobres, mas também existem aos mais ricos, porque a humildade é a característica da simplicidade e também de tudo aqui que foi falado, né, nessa palestra. Mais alguém gostaria de falar? Silêncio. Só vou falar que agora a lição da semana para todos, aí anotem no caderninho, é a humildade. Isso que eu ia falar agora, se ninguém mais fosse falar, eu queria propor essa reforma íntima, esse exemplo, que é a gente se concentrar. Eu costumo todo o evangelho, né, no final, meio que ter um dever de casa, assim, para a gente focar, então, em praticar um pouquinho mais a humildade. Sempre que a gente estiver, né, durante essa semana, do lado de alguém, de repente, assim, né, que se colocar como certo, e você sabendo que você de repente não está errado, mas te colocar como naquela posição, para que a gente possa treinar essa humildade, possa treinar a resignação, né? Que possa, em várias situações que a vida sempre nos dá, mas que durante essa semana que a gente consiga reconhecer no nosso dia a dia esses momentos onde que a gente tem a chance de ser humilde, de mostrar e de treinar um pouquinho mais a nossa humildade. Então fica aí de dever de casa para todos nós aqui, ó, quem, principalmente a boca que fala ao ouvido que está ouvindo, ó. Então, para todos nós, para a gente treinar
cada vez mais e que a gente possa desenvolver um pouquinho mais, porque a virtude, ela deve ser algo repetitivo, e quando se torna, né, um hábito vai se repetindo, ele começa a virar a nossa rotina, começa a virar parte de quem nós somos. Então, que a gente comece sempre, né, a reconhecer, então, pelo menos essa semana, que a gente dê mais um passo. Eu sei que todo mundo faz isso naturalmente, mas que essa semana a gente redobre, né, fiquemos com os olhares mais atentos para as situações que a vida colocar e que a gente possa ter a chance de ser um pouquinho mais humilde. Então, é a proposta para a semana. Então, agora, eu queria que vocês pegassem, que é quem quiser, né, pegar uma garrafinha de água, porque vamos fazer o passe virtual. Eu vou colocar o vídeo. Então, tá todo mundo com água aí? Estamos prontos. Então tá, quem não tiver, dá tempo de ir lá. Ah, muito bem, Luiz, Vera. Serginho, coisa linda ver você. Toma com a aguinha aqui também. Obrigado, amei a sua palestra, foi incrível. Você ficou quietinho, mas eu vi seu nome. Eu não consigo essa habilidade de digitar e conversar ao mesmo tempo, mas eu te vi aí. Claro, não mas estava aqui o tempo todo, obrigado. Imagina. Bom, então, vou colocar para vocês agora o vídeo para o nosso passe. Espera um pouquinho que eu vou ter que... Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça.
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, gente, então, quero agradecer a presença de todos. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que já estão conosco. Sejam todos muito Quem bem-vindos. está falando, Jesus, deve ser o Aula próximo social, vídeo. nosso espaço Desculpa. virtual, Oh, meu onde Deus. estamos funcionando aqui através. Boa noite a todos, obrigada. Aqui, quem está falando boa noite? Chegou atrasado. Filho. Ai, gente. Tchau. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Boa noite. noite. Adorei, Lu. Saudade, beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, boa noite a todos.